Olá pessoal, tudo bem? Você conhece os fundos de investimento imobiliário? Você sabia que dá para ganhar uma renda mensal, um aluguel mensal com eles? Meu nome é Ítalo Cunha e o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma alternativa ao mercado imobiliário tradicional. Quero falar para vocês aqui dos fundos de investimento imobiliário. Então, nesse vídeo eu vou falar o que são os fundos de investimento imobiliário, quais são os tipos de fundo que existem no mercado, qual é a forma de ganho desses fundos, quais as vantagens e os riscos que estes fundos apresentam. Primeiramente, eu queria falar para vocês o que são os fundos imobiliários. Os fundos de investimentos mais conhecidos como FIIs, eles são constituídos na forma de condomínio. Então, como é que eles funcionam? Vários investidores aportam recursos no fundo, certo? O fundo ele é constituído por meio de um condomínio, no qual há um administrador, e um administrador contrata um gestor profissional. Esse gestor profissional ele é um especialista no mercado imobiliário e ele vai escolher dentre as alternativas disponíveis no mercado a melhor que atende o objetivo do fundo. Então, como eu falei, ele é um especialista no mercado imobiliário que vai fazer essa gestão da carteira. Então, por exemplo, o gestor escolhe um shopping, um fundo de shopping, por exemplo. Ele escolhe um shopping, ele compra uma participação daquele shopping, o lojista paga um aluguel mensal para o shopping e o shopping distribui o aluguel de volta para o fundo e o fundo distribui para os cotistas. Então, você tem um aluguel mensal ali, certo? Então, basicamente, um fundo de investimento funciona dessa forma. E quais os tipos de fundo que existem no mercado? Existem 4 tipos. Os fundos de desenvolvimento, os fundos de tijolos, os fundos de papéis e os fundos de fundo. Vou explicar cada um deles. Os fundos de desenvolvimento, ele tem como objetivo principal obter lucro através do desenvolvimento de projetos imobiliários e a venda. Então, por exemplo, o fundo ele adquire um lote, constrói, faz a incorporação, constrói um prédio ou um condomínio e o objetivo é de vender aquele condomínio, aquele prédio, aquele empreendimento imobiliário. E aí, com a obtenção do lucro, o lucro volta para o fundo e o fundo distribui para o cotista. Esse é o fundo de desenvolvimento. O fundo de tijolo, ele é o mais conhecido no mercado. Ele tem como objetivo principal o aluguel mensal. Então, o fundo ele pode comprar salas comerciais, por exemplo. O objetivo dele é trazer aquela renda mensal para o cotista. Então, a mesma coisa do fundo. A dinâmica é a mesma, né? Então, vem do ativo, né? Passa pelo fundo, a distribuição e volta para o cotista. Tem o fundo de papéis, que eles são parecidos com uma renda fixa com lastro imobiliário. Eu pretendo fazer um vídeo mais adiante para falar desses papéis, que são os CRIs e os CRAs. E os fundos de fundo, para quem gosta de diversificação, esses fundos são bastante interessantes. Que eles, nada mais, eles compram cotas de outros fundos, então eles são bem interessantes, como eu falei, para diversificação. E qual a forma de ganho desses fundos? É muito parecido com o mercado imobiliário tradicional. Por exemplo, quando você compra um imóvel, ele tem a valorização e você pode ganhar como aluguel. Então, com os fundos imobiliários, dependendo do objetivo do fundo, eles têm essa mesma forma de ganho, ou pela valorização da cota ou os aluguéis mensais. E quais as vantagens que eu vejo desses fundos em comparação com o mercado tradicional? O primeiro é que a partir de R$100 você já consegue se expor ao mercado imobiliário, diferente do mercado tradicional, que você precisa ter um montante aí de no mínimo 200, 300, 400 mil para se expor nesse mercado. Essa é a primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem que eu vejo é a isenção daquele dividendo.
Então, aquele aluguel que vem oriundo ali do ativo, ele não tem tributação, ele é isento. Então, tem uma eficiência tributária aí. E você só vai pagar imposto quando você vender a cota, né? Em comparação com o mercado tradicional imobiliário, no aluguel você paga 27,5% no aluguel, né? Então tem uma eficiência tributária interessante aí. A terceira grande vantagem é a liquidez. Por exemplo, você tem um apartamento de 1 milhão, você precisa de 200 mil para aproveitar uma oportunidade, você não pode vender uma sala, você não pode vender um quarto, uma cozinha. Ou você vende um apartamento inteiro ou não tem negócio. Já no fundo imobiliário, você tem ali a liquidez imediata ali. Você vai, eu preciso de 200, 300 mil. Eu vendo uma parte, vendo algumas cotas e eu consigo ter essa liquidez. A última grande vantagem é a diversificação. Por exemplo, com comparação com um apartamento de 1, 2 milhões, você aloca todo o recurso naquele imóvel. Já no fundo você pode montar uma carteira bem diversificada e aí você tem sua exposição em várias áreas do mercado imobiliário. Você pode investir em shopping, em salas comerciais, em escolas, galpões logísticos, hospitais e hotéis. Então você tem aí todo o mercado imobiliário para você se expor. E quais os riscos desse investimento? Então, primeiro, sim, eu gosto de pontuar, o primeiro risco que eu gosto de pontuar é que se trata de uma renda variável, então ele vai ter oscilações aí no meio do caminho, tá bom? E tem outros dois riscos, que é a inadimplência e a vacância. Esses dois riscos, eles podem ser mitigados pela diversificação, tá bom? Mas é importante pontuar que há esses dois riscos. E aí a gente fica se perguntando se serve para mim, se tem um perfil para esse tipo de fundo. Então, a primeira dica que eu dou é procure um assessor de investimento que ele vai estar preparado para, primeiro, para entender o seu perfil de risco, entender sua necessidade e depois te oferecer a melhor oportunidade. Então, ele vai estar de olho ali no mercado. O mercado, eu sempre costumo falar para os meus clientes que o mercado ele é cíclico, tem setores que vão bem em um mês e outro mês não vão tão bem, então cada setor tem um momento ali que ele performa melhor ou pior, então no mercado imobiliário também vai ter um período que o galpão logístico vai performar melhor do que um hospital, por exemplo, então ele é cíclico. E o assessor de investimento ele vai estar preparado para te oferecer essa oportunidade. E sempre é importante pensar que o mercado imobiliário ele é um investimento de médio e longo prazo. Então tem similaridade aí com o mercado tradicional. Você não compra um apartamento hoje para daqui a uma semana vender o apartamento e querer obter lucro. Não, você tem que esperar ele ter a maturação. Então o fundo de investimento imobiliário é parecido. E outra coisa muito importante, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, não é simplesmente chegar lá na página do banco ou da corretora, classificar do maior para o menor em termos de rentabilidade e achar que aquele é o melhor investimento. Não. Como eu falei anteriormente, o mercado ele é cíclico, tem fundos que performam melhores que outros em determinado período e assim o mercado tem essa dinâmica. Então, mais uma vez, o assessor ele vai estar de olho naqueles fundos que podem aproveitar cada momento do mercado, tá bom? Então, esse vídeo eu quis demonstrar para vocês que há uma alternativa ao mercado tradicional. Em vez de você comprar um apartamento para investir, você pode aí ter uma possibilidade de você investir em um fundo de investimento imobiliário, tá? Então, se você ficou interessado, você tem alguma dúvida, você quer mais informações, eu me coloco à disposição. Só clicar ali no link que está na bio do Instagram, que tem os meus contatos, tá bom? Muito obrigado.